Salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de viagem, vamos falar de planejamento de viagem. Vou responder uma das perguntas que eu sempre recebo no canal. Ivan, quanto custa para viajar para tal lugar? Quanto custa um hotel? Ivan, quanto custa? Ivan, quanto custa? Esse é o vídeo que nós vamos falar de custo de viagem. Eu vou pegar a Rússia como o meu exemplo aqui da viagem. Minha estratégia de viagem, casado, solteiro, sempre foi a mesma. Viajar o máximo possível, gastando o mínimo possível. Então essa é a estratégia. Hoje casado, minha esposa, a Iana, também compartilha dessa mentalidade junto comigo. Então a gente viaja realmente bastante. E eu vou dizer primeiramente por que a gente viaja bastante, porque as pessoas também me perguntam no canal se eu trabalho, né, se eu sou bom vivant, se eu só vivo para viajar, se eu não tenho emprego. Primeiro ponto é que aqui na Alemanha é possível tirar um dia, 2 dias, meio dia de férias. Segundo ponto, a localização geográfica da Alemanha facilita a gente viajar bastante. Então, tanto em questão de tempo, quando a gente está dentro da Europa, tudo é realmente muito perto. E quando a gente vai para longe, no máximo 10, 11 horas a gente pode ir ou para a América, ou para a Ásia, ou para a África. Então a gente está realmente no centro do mundo, como eu costumo dizer. E o terceiro ponto é a moeda. Então, como eu moro na Alemanha, ganho em euros, obviamente a moeda é muito forte. E quando eu vou, por exemplo, para a Ásia ou para um outro país, né, do leste europeu, a moeda rende. Então a gente gasta menos dinheiro. Então vamos lá ao planejamento de viagem. Primeira coisa importante que eu sempre tive em mente: planejar com antecedência. Então, eu já penso daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, no mínimo de 3 a 8 meses com antecedência. Como você faz isso, Ivan? Primeiro ponto é a questão do planejamento. Eu já sei no começo do ano quando que eu posso tirar férias, quais são as melhores datas. E a minha esposa, como ela é professora, ela já tem um calendário de férias definido. Então, ela só pode tirar férias durante as férias escolares. Então a gente tem que se planejar realmente com antecedência, até porque nessa época geralmente os preços são mais caros, principalmente quem compra em cima da hora. Então a gente procura sempre comprar com antecedência. Bom, então vamos lá falar sobre o que o povo gosta: preço. Voo, a gente pesquisou com 4 meses de antecedência, então voamos aí na baixa temporada, final de setembro, outubro. Voo saindo da Alemanha, de Frankfurt, indo para São Petersburgo com escala em Riga, na Letônia. Custou 200 euros por pessoa. Minha dica aqui para pesquisar voo: eu basicamente uso 2 sites. O primeiro é o Google Flights, só para eu ter uma ideia do panorama, né, dos preços. E eu pesquiso mesmo pelo um site chamado Skyscanner. Então, ele, se eu não me engano, ele tem um .com, mas eu uso a versão DE, que é aqui da Alemanha. Então, Skyscanner é o meu site principal para buscar voos. Em Riga, a gente pernoitou uma noite e aí a gente pagou 76 euros, que é um valor caro para um hotel. Mas como a gente só tinha uma noite e a gente estava fazendo praticamente a nossa viagem de lua de mel ali, atrasada, a gente decidiu pegar um hotel central para a gente já estar na cara do gol e no dia seguinte visitar a cidade, conhecer a cidade, poder ir embora, porque a gente continuar voando, né, continuar a nossa trip voando para São Petersburgo. Chegando em São Petersburgo, a gente precisou de um transporte. Uma coisa que eu sempre me atento e uma coisa que eu não economizo de forma alguma é quando eu chego no aeroporto da cidade que eu estou visitando, como eu vou sair do aeroporto e chegar no hotel. Então, geralmente, com os voos mais baratos, você chega de noite e aí a oferta de ônibus ou de transporte é um pouco limitada. Eu já sabia que teria um problema em relação ao idioma na Rússia, então eu achei um site chamado Kiwi, que é um site de transporte, e aí eu buquei, já deixei pago 20 euros o transporte do aeroporto em São Petersburgo para o hotel, que demora mais ou menos 40 minutos. Bom, então o centro da cidade é longe do aeroporto, então recomendo você chegar de dia e pegar um ônibus, ou você chega à noite e faz um booking de um transporte. Lembrando que o pessoal não fala inglês, muita dificuldade, então já tenta reservar alguma coisa com antecedência. Se pegar um táxi, tá ferrado, vai pagar uma nota, porque taxista geralmente, né, não importa onde você esteja, eles são meio trapaceiros. Uma coisa bacana que a gente procura se atentar é comparar os preços
do hotel tendo café da manhã ou sem café da manhã, ou se o café da manhã está incluso. A gente ficou em São Petersburgo num hotel chamado Camel e pagamos por 4 noites, um hotel muito bem localizado perto de metrô e etc, 162 euros. Então, por 4 noites com café da manhã. Outra dica interessante, dependendo da cidade que você for, pesquise se há muitos pontos turísticos que são pagos. No caso de São Petersburgo, 90% deles são. Só que existe um cartão, um City Pass, que vale muito a pena. A gente comprou em Dublin também. E o que acontece? Você compra esse cartão e ele te dá acesso a todos os pontos turísticos, desconto em restaurante. Então tem uma série de vantagens você comprar esse cartão. Em São Petersburgo, e ele tem uma duração, tem de 2 e tem de 3 dias. Nós compramos um cartão de 3 dias, valeu muito a pena e foi 141 euros. Para 2 pessoas. Passando aí para a parte de diversão, indo um pouco mais além, a minha esposa gosta, né, de balé, e aí eu resolvi fazer uma surpresa para ela e comprei um ticket do Lago dos Cisnes. Então aí você já deve estar pensando, ah, caramba, Ivan, pagou caro, pagou uma nota. Não. Paguei 50 euros em 2 tickets, ou seja, 25 euros por ticket. Ficamos num lugar muito bacana e tivemos aí o privilégio de ver um dos espetáculos aí mais conhecidos, né, mais famosos do mundo, que é o Lago dos Cisnes. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã de balé, não é minha praia é heavy metal, mas a Mari tem dessas coisas. E confesso também que eu gostei, viu? Achei muito bacana, muito bonito o espetáculo. Os caras são, né, o pessoal que faz a performance, a coreografia, são realmente excelentes. Bom, esse foi o gasto total aí em São Petersburgo. Lembrando o seguinte, né, a gente levou 500 euros no total para passar 10 dias. Então, ou seja, são 50 euros por dia para 2 pessoas. Não precisamos pegar mais dinheiro, sacar mais dinheiro. Essa quantia foi o suficiente para a gente passar os 10 dias fazendo tudo o que a gente queria. Claro, além do City Pass, além do preço da passagem, do avião, do trem, dos hotéis, então só para gastar na cidade. Entre São Petersburgo e Moscou, decidimos ir de trem. Compramos o ticket para um trem rápido, aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas se não me engano, e o valor do trem para 2 pessoas, dos tickets só de ida, foi de 131 euros. Então, aproximadamente 65 euros por pessoa. Teria mais barato? Sim, teria ticket mais barato, daria para a gente economizar em ticket, mas eu economizaria em torno de 5 ou 10 euros por pessoa, e ao invés de demorar 3 horas e meia, quase 4 horas para chegar em Moscou, nós demoraríamos quase 6 horas. Então, aí vem a conta, né, para você pesar quanto custa o seu tempo. Então eu preferi pagar 5, 10 euros a mais e chegar 2 horas antes do que economizar, fazer esse tipo de economia que eu chamo de porca, para poder simplesmente ter menos tempo na cidade de Moscou. Bom, na cidade de Moscou nós ficamos num hotel chamado City Comfort, ficamos lá 5 noites, então custou 159 euros. Então esse foi o valor do hotel por 5 noites que nós passamos em Moscou. Lá decidimos não comprar o Moscou Pass, teria um passe também, e aí a gente decidiu ser mais espontâneo e fazer as atrações turísticas que realmente a gente estava com vontade de fazer. Bom, lá um passeio recomendável, assim, é um must do, você precisa fazer, é o Kremlin, é a Praça Vermelha. O Kremlin é pago, existem vários museus dentro do Kremlin, então você compra um ticket e tem acesso a tudo que tem lá dentro. Vale realmente a pena, é um lugar fantástico, conta muito a história da Rússia, desde os anos 1500, 1400, os caras já tinham monarquia, já tinham um império, então vale bastante a pena. Além disso, visitamos um lugar chamado Bunker 42, que foi um bunker realmente construído durante a Guerra Fria. Eu tenho que preparar esse vídeo ainda, estou devendo, e postar aqui no canal. Foi uma experiência fantástica. A comida na Rússia é muito boa, tem influência de outros países. O preço é muito bom, então dá para você comer fora por um preço bem razoável, por um preço bem justo. Como eu falei para vocês, levamos 500 euros e isso foi o suficiente para 2 pessoas durante um período de 10 dias. Então, para fechar essa conta, fechar essa matemática, creio aí que eu falei de tudo, né, de todos os pontos. Um costume que eu tenho aqui hoje na Alemanha, nas nossas viagens, e que eu já havia trazido isso do Brasil,
eu tenho que ter a viagem paga, eu tenho que ter todo o valor até a data da viagem. Então aqui na Alemanha, diferente do Brasil, você não fica financiando muitas coisas no cartão. Até por isso que eu faço esse planejamento com antecedência. Porque aí um mês eu buco, por exemplo, os voos, né? Faço a reserva dos voos. No outro mês eu faço a reserva do hotel. No outro mês a gente procura os cartões, esse CityPass, por exemplo, e compra o CityPass. Então, quando a gente chega no local, no destino, geralmente a viagem já está paga. A gente leva o dinheiro, junta o dinheiro também ao longo do mês, dos meses. E aí, quando a gente chega lá, a viagem já está paga. Até por isso que, geralmente, nos vídeos, vocês me cobram um pouco isso, eu não falo muito de custo. Porque, às vezes, eu já até esqueci o custo, porque eu já paguei 4, 5, 6 meses atrás, na data que eu estou viajando. No caso da Rússia, eu juntei tudo, fiz ali a minha lição de casa para poder apresentar o custo para vocês aqui. Então, essa é uma grande dica, se planejar com antecedência, pagar com antecedência. Quando a gente volta da viagem, a gente não tem custo com nada a mais, a viagem já está toda paga. Para fechar o nosso grande final do vídeo aí, o momento esperado, custo total, quanto custa e etc. Bom, 1.636 euros foi o valor total da viagem de 10 dias, saindo da Alemanha, com escala na Letônia, depois indo para a Rússia, conhecendo 2 cidades, São Petersburgo e Moscou. Planejando com 6 meses de antecedência, dividindo esse valor, 272 euros para 2 pessoas. Se eu for dividir por 2, que não é o caso, geralmente algumas trips eu pago a maior parte, às vezes a Iana paga uma outra parte. A gente não faz 50-50, isso é bem relativo, mas só para você ter uma ideia, seria 136 euros por mês para uma pessoa. Então, multiplica por 6, esse é o valor. Claro que aqui, pensando, né, em tudo isso que a gente vivenciou, que a gente reservou e etc., existem outros parâmetros, né? Por exemplo, às vezes pegar um táxi, às vezes pegar um ônibus ao invés de táxi. Se você estiver solteiro, estiver viajando sozinho ou com amigos, ficar em hostel. Então, o preço de uma acomodação em hostel para uma pessoa sozinha, se for dividir com 6, com 12, com 4 pessoas, é muito mais barato do que ficar num hotel que tem uma cama de casal para um casal, né? Então, tem esses custos aí que variam, mas dá para ter uma ideia com esse preço que eu passei para vocês, quanto custa uma viagem saindo da Alemanha e indo para a Rússia. Se gostou desse vídeo, deixa o like, já esmaga o like para mim e comenta aqui embaixo se você gosta desse estilo de vídeo, se você se interessa por preço e por planejamento de viagem. Como eu falei, essa é a meta, sempre viajar o máximo possível com o menor valor possível, claro, mantendo uma qualidade. Tá? Então eu sempre posto vídeo de viagem, só que eu nunca explico realmente, né? Faço um planejamento, mostro um planejamento, mostro os custos. Geralmente eu não me atento muito com isso, mas eu faço sempre isso antes de viajar. Então eu acho interessante, agora que depois que a viagem passou, vocês viram os vídeos, compartilhar um pouquinho dessa informação. Valeu? Se está chegando agora no canal, se inscreve, dá uma força aí. Sinta-se à vontade para comentar, para perguntar, para sugerir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!